Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quant e na aula de hoje a gente vai falar de algarismos significativos e regrinhas de arredondamento. O vídeo que vocês vão assistir agora, na verdade, é um trecho de uma aula minha do ano passado que eu dei para o curso de licenciatura em Química na disciplina de Quant também, tá? Então, além de arredondamento e algarismos significativos, a aula de hoje vai abordar notação científica e notação exponencial que envolvem as potências de 10. Então, se você não manja muito bem disso daí, está na hora de praticar. Então, além da aula de hoje, vai ter, como sempre, uma listinha de exercícios, onde a gente vai poder trabalhar bastante com as potências de 10. Então, prestem bastante atenção no vídeo, pausem o vídeo, repitam todas as operações que eu mostro no vídeo para que vocês tentem pegar o assunto, beleza? Então, vamos lá. Bom, em química analítica quantitativa, nós vamos fazer diversas análises. Tá? E o que é fazer uma análise, gente? Uma análise é fazer diversas medidas e medir é errar. Nós não temos instrumentos infalíveis, nós somos falhos. Então, o ato de medir é errar. E os algarismos significativos, eles são importantes justamente porque eles tratam da incerteza da nossa medição. O quão boa a nossa medição é, tá joia? Vamos pegar, por exemplo, aqui uma análise de temperatura. Nós queremos determinar a temperatura de uma amostra e para isso a gente tem dois termômetros à nossa disposição. Um termômetro digital e um termômetro analógico. Termômetro analógico é esse termômetrozinho clássico de mercúrio, tá? O termômetro digital aparece ali no visor 25,1. Esse 1 é o último algarismo significativo. Ele é o algarismo duvidoso, é ele que contém a incerteza sobre a nossa medida, apesar dele ter sido exibido pelo equipamento, tá? Já no mostrador analógico, a gente tem ali que a temperatura está entre 25 e essa primeira divisão aqui. Quanto é que vale essa primeira divisão? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, vale 0,2 graus cada um. Então, a nossa medida está aqui entre o 25 e o 25,2. Ela está claramente acima do 25 e claramente abaixo do 25,2. Então, a gente pode dizer que a temperatura nesse termômetro também é de 25,1. Mas, nesse caso, como a gente teve que estimar esse terceiro algarismo significativo, fica mais fácil da gente ver que ele é o algarismo duvidoso nessa nossa medida. Beleza? Mas, seja como for, tanto no termômetro digital como no analógico, nós temos a mesma quantidade de algarismos significativos. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, os algarismos significativos, eles indicam a precisão de uma medida nossa e eles estão diretamente relacionados com o instrumento de medição que a gente está usando. Vamos supor que a gente vai medir um toquinho de madeira usando duas réguas diferentes. Essa primeira régua, a nossa gradação, ela vai de centímetro a centímetro, enquanto que na segunda régua a gente tem uma subdivisão dessas unidades maiores, que são os milímetros. Então, na nossa primeira régua aqui, o nosso toquinho de madeira, ele é claramente maior que 2 centímetros e claramente menor que 3 centímetros. Então, a gente pode estimar aqui que ele vai ser o quê? 2,3 centímetros. Esse 3, nesse nosso número, ele é o algarismo duvidoso, aquele algarismo que a gente teve que estimar. Já usando a nossa régua milimetrada, a gente tem aqui ó, o 2, 2,5 e cada pauzinho aqui vale 1 milímetro. Então, o nosso toquinho de madeira aqui, ele está, na minha visão, aqui ele está um pouquinho acima do 3 milímetros e está abaixo do 4. Então, a gente pode dizer que esse toquinho de madeira, de acordo com essa régua aqui, ele vai ter 2,32 centímetros, sendo que esse 2 aqui eu estimei. Então, percebam o seguinte, a minha segunda medição, usando a minha régua milimetrada, ela tem uma precisão maior. Por quê? Porque o meu instrumento ele possibilita uma análise mais precisa. Consequentemente, ele me dá um resultado com maior número de algarismos significativos. E nesse contexto, nós temos diversos instrumentos que têm diferentes precisões. Por exemplo, uma trena ou um paquímetro
ou um micrômetro. Todos esses instrumentos são usados para medir distância, né? Sendo que cada um, não quer dizer que o micrômetro ele é melhor que a trena, por exemplo. Cada um vai ter o seu próprio uso. Por exemplo, você não vai usar um micrômetro para medir o pé direito da sua sala, né? Você tem que usar o instrumento adequado para a medida que você quer fazer, tá? Então vamos supor que a gente vai medir alguma coisa usando uma trena. A gente vai medir um parafuso, um prego ali que tenha 1,2 centímetros. Isso equivale a 12 milímetros. A gente consegue medir tranquilamente usando uma trena. Mas se a gente for usar o paquímetro é um instrumento de precisão, ele vai me dar um resultado mais preciso, com maior número de algarismos significativos. Então, aquele mesmo prego, aquele mesmo parafuso que a gente mediu com a trena, a gente vai determinar um algarismo a mais usando o paquímetro. E se a gente for para o micrômetro, a gente consegue ainda mais 2 algarismos significativos, porque ele é um instrumento de precisão, tá certo? Repetindo, não quer dizer que o micrômetro seja melhor que a trena. Nesse caso, nessa medida de uma peça pequena, sim, ele é mais adequado porque ele é um instrumento mais preciso, mas você não vai conseguir usar um micrômetro, como eu falei, para medir o tamanho de uma sala, tá? A gente tem que ter um instrumento adequado para aquilo que a gente está fazendo. Um outro exemplo mais próximo do que a gente vai fazer no laboratório de química são as balanças. A gente tem aí nessa figura 3 balanças, uma balança de cozinha, uma balança semi-analítica e uma balança analítica. Vamos supor que a gente vai pesar uma massa de algum determinado sal usando a balança de cozinha. A gente vai ter ali um único algarismo significativo, que é onde está a nossa incerteza, né? 7 gramas. Se a gente for pesar essa mesma amostra usando a balança semi-analítica, a gente já vai ter um valor com 3 algarismos significativos, onde aqui o 4 vai ser o nosso algarismo duvidoso. E se a gente for para a balança analítica, a gente vai ter um número ainda com mais algarismos significativos, um número mais preciso ainda. Quantos algarismos significativos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Uma hora depois. A gente tem 6 algarismos significativos aqui, onde o 8 é o nosso algarismo duvidoso. Tanto que se vocês já usaram uma balança analítica de laboratório, vocês sabem que essa última casa é aquela que fica sempre oscilando um pouquinho, porque qualquer perturbação na atmosfera ali em torno da nossa amostra já faz com que a balança oscila. Tanto que a balança ela é fechadinha justamente para a gente minimizar ao máximo as perturbações no entorno da nossa amostra. Beleza? Isso quer dizer que a balança de cozinha não presta? Não. Ela é adequada para cozinhar da mesma forma que a balança analítica ela é adequada para pesar massas pequenas com elevada precisão. De novo, cada instrumento tem o seu propósito, dependendo daquilo que você quer fazer, certo? Muito bem, então vamos falar dos algarismos significativos propriamente ditos. Vamos aprender a identificar a quantidade de algarismos significativos que o número tem. Então, nessa tabela aqui, a gente tem os seguintes números. O número 5 tem um único algarismo significativo. 53 tem 2 algarismos significativos. 5,3 vai ter também 2 algarismos significativos, apesar de ter uma vírgula. 532 são 3 algarismos significativos. 5,32 também são 3 algarismos significativos. Percebam que a presença da vírgula somente não interfere necessariamente na quantidade de algarismos significativos, tá? Então vamos ver mais alguns algarismos com números, agora introduzindo o zero. O zero, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele pode ser significativo ou não, dependendo da sua posição no número. Então, em todos esses números aqui, nessa segunda tabela, o zero é significativo. Quando o zero vier depois da vírgula, depois de qualquer outro número, ele é significativo. Então, esse primeiro número, 5,0, tem 2 algarismos significativos. 6,00 tem 3 algarismos significativos. 2,06, 3 algarismos significativos. 7,000, 4 algarismos significativos. E 901,20 são 5 algarismos significativos. O zero ele não é significativo quando ele está à esquerda
do primeiro número. Então, por exemplo, em 0,05, a gente tem só um algarismo significativo. Só o 5 é significativo. Esses outros zeros não são. 0,071, só 2 algarismos significativos. Só o 71 é significativo. 0,0100, 3 algarismos significativos. Os zeros que são significativos são esses que vêm depois do número, tá? 0,004, só o 4 é significativo. 300,001, todos os zeros são significativos porque eles vieram depois do 3, tá? Então, aquela expressão zero à esquerda, o cara é um zero à esquerda, ele não vale nada, não faz nada, não é à toa que existe, tá? Porque significa que zeros à esquerda do primeiro número não tem valor nenhum, são algarismos não significativos, beleza? E quando a gente trabalha com notação exponencial, com potências, quais são significativos? A potência de 10 em si não conta em nada, tá? Então a gente tem que olhar para aquilo que não é potência. Então 5 vezes 10 a 3 tem só um algarismo significativo. 2,0 vezes 10 a menos 2, 2 algarismos significativos. 0,015 vezes 10 a quinta, somente 2 algarismos significativos, só 1 e o 5. 45,2 vezes 10 a menos 4, 3 algarismos significativos. 4.000 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a terceira, só 4 algarismos significativos. 5,15 vezes 10 a menos 2, 3 algarismos significativos, tá? É muito importante a gente saber trabalhar, a gente saber manobrar com esses números expressos em notação exponencial, porque a gente tem aí a famosa notação científica, tá? Desses valores aqui, quais estão escritos em notação científica? Tenta identificar aí. Pausa o vídeo e tenta identificar. O que é notação científica nessa tabela aqui? Notação científica são esses 3 valores expressos na nossa tabela. Por que os outros não estão em notação científica, gente? Na notação científica, a gente tem somente um número diferente de zero na frente da vírgula. Então, a gente precisa trabalhar com esses outros 3 números aqui para transformar eles em notação científica. Então, vamos trabalhar com eles? Eu escrever 0,015 vezes 10 a quinta em notação científica. O que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que colocar essa vírgula depois do 1, né? Vai ser 1,5. Aí, como eu mudei a vírgula de posição, eu vou ter que mexer no meu expoente. Eu sempre aprendi na escola que quando você anda com a vírgula para um lado, você soma, quando você anda para o outro, você diminui. Eu sempre fui ruim com direita e esquerda, então eu pensei num outro sistema que talvez ajudem vocês. Então vamos lá. Para a gente escrever em notação científica, esse número vai ser 1,5 vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Quanto que vai ser esse expoente? Vamos comparar o número de onde a gente chegou para o número que a gente saiu. Então, a gente quer escrever 1,15 e a gente saiu de 0,015. O que a gente fez? A gente aumentou ou diminuiu o número? A gente aumentou o número, né? 1,5 é maior que 0,015. Se a gente aumentou o número, para compensar, a gente vai ter que diminuir no expoente. Quanto que a gente vai diminuir no expoente? A gente vai diminuir o número de casas que a gente andou. Então, a gente andou 2 casas com a vírgula, então a gente vai subtrair 2 unidades do expoente aqui. O nosso número vai ser 1,5 vezes 10 à terceira, vezes 10 ao cubo, tá? Para esse nosso próximo número, 45,2, para a gente escrever ele com notação científica, ele vai ser 4,52 vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver, eu fui de 45,2 para 4,2. Eu diminuí o meu número. Se eu diminuir o meu número, eu vou aumentar o expoente para compensar. Eu andei uma casa, então eu vou somar uma unidade no expoente. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. O nosso último número ali é 4.000 vezes 10 à terceira. 4.000 vai ter que virar 4,000 vezes 10 a quanto? Vamos lá. Eu fui de 4.000 para 4. Eu diminuí o meu número. Se eu diminuir o meu número, eu vou ter que aumentar o expoente para compensar. Eu andei 3 casas com a vírgula, né? Então eu vou ter que somar 3 unidades no meu expoente. 3 mais 3 vai dar 4,00 vezes 10 à sexta.
Percebam o seguinte, gente. Eu mudei a minha vírgula de posição, alterei o valor dos expoentes, mas eu não mudei a quantidade de algarismos significativos no meu número, tá? 0,015 vezes 10 à quinta tem 2 algarismos significativos, da mesma forma que 1,10 ao cubo também tem 2, tá? 4.000 vezes 10 ao cubo tem 4 algarismos significativos, da mesma forma que 4,000 vezes 10 à sexta também tem 4 algarismos significativos, tá? Então, expressar um resultado para notação científica, alterar um valor para você expressar ele em notação científica, não implica em alteração da quantidade de algarismos significativos, beleza? Bom, então a gente deu uma pincelada lá atrás na conversão de um número para expressar ele em notação científica e ficou claro que a gente não altera a quantidade de algarismos significativos quando a gente faz isso, tá? Então é muito importante a gente ter em mente que a gente não pode produzir algarismos significativos, ou seja, a gente não pode aumentar a precisão de um número, tá? Então vamos supor que a gente vai converter alguma unidade. A gente pesou uma determinada cápsula de um medicamento usando uma balança ali que tem uma precisão na casa de 0,1 grama, tá? E a massa desse comprimido foi de 2 gramas. Se a gente quiser converter esses 2 gramas para expressar em miligramas, tá? Para a gente converter de grama para miligrama, a gente multiplica por 1000. Só que a gente não pode simplesmente pegar esses 2 gramas e dizer que a gente vai ter 2.000 miligramas. Por quê? Porque a gente está indo de uma medida que nos deu 2 algarismos significativos para um resultado que agora vai ter 4 algarismos significativos. A gente aumentou a quantidade de algarismos significativos. Ou seja, a gente melhorou, aumentou a precisão da nossa balança e isso não pode. Por quê? Porque eu não sei quais são esses 2 algarismos aqui no nosso medicamento. Eu não sei quais são os valores que vêm depois do zero. Por quê? Porque a nossa balança é um instrumento que não tem precisão para me dar esses valores. Então, como é que eu faço se eu quiser expressar esse resultado em miligramas? Eu não posso? Posso. Eu vou recorrer à notação científica. Eu vou ter que usar o expoente, visto que o expoente não conta como algarismos significativos. Então, 2 gramas expresso em miligramas vai dar 2,0 vezes 10 à terceira miligramas. Esse número aqui continua tendo 2 algarismos significativos como o valor bruto que eu obtive da minha pesagem ali. Beleza? A gente não pode aumentar a quantidade de algarismos significativos no número, mas a gente pode diminuir. A gente faz isso através do arredondamento. E por que a gente tem que fazer arredondamento? Por que a gente tem que diminuir a quantidade de algarismos significativos no número? Porque num experimento, muitas vezes a gente vai fazer diversos procedimentos, várias etapas envolvidas. A gente vai pesar uma massa, a gente vai medir um volume, a gente vai determinar um pH, a gente vai, enfim, vários procedimentos, cada procedimento com seu equipamento, com a sua vidraria própria. Cada equipamento, cada instrumento vai ter a sua precisão. Então, em cada análise, a gente vai ter uma certa quantidade de algarismos significativos, tá? E na hora de manipular todos esses valores com essas diferentes quantidades de algarismos significativos, a gente tem que saber expressar esse resultado. Quantos algarismos significativos a gente vai usar na hora de expressar um resultado que é uma combinação de diversas etapas, cada uma dessas etapas com a sua própria precisão e com a sua própria quantidade de algarismos significativos. A gente vai ter algumas regrinhas para fazer operações usando números com diferentes quantidades de algarismos significativos. E antes da gente aprender a fazer as operações matemáticas, vamos aprender as regrinhas de arredondamento. A gente tem o seguinte número aí, 352,723. Quantos algarismos significativos tem esse número? 6 algarismos significativos. Como é que eu faço para expressar esse número usando uma quantidade menor de algarismos significativos? Eu posso diminuir a quantidade de algarismos significativos, eu não posso jamais aumentar. Eu posso diminuir a precisão de uma medida, mas eu não posso aumentar, tá? Então vamos lá, eu quero expressar esse número com 4 algarismos significativos. Como é que eu faço? Para eu arredondar um número, para eu diminuir a quantidade de algarismos significativos, eu identifico qual é o algarismo significativo que eu quero chegar. Ou seja, eu quero expressar esse número com 4 algarismos significativos, eu identifico o quarto algarismo do meu número, é o 7. Tá?
Beleza, achei o número que eu quero, eu olho para o próximo, olho para o seguinte. O número seguinte é 2. Se o número seguinte ao que eu quero expressar ele for 5 ou mais, maior ou igual a 5, eu somo 1 no algarismo anterior. Como o meu próximo número é 2, eu não faço nada. Então, eu simplesmente escrevo 352,7. Beleza? Vamos supor que eu queira expressar esse mesmo número aí com 3 algarismos significativos. Então, o que eu faço? Eu identifico o terceiro algarismo significativo, é o 2, e eu olho para o próximo. O próximo vai ser o 7. 7 é maior que 5. Então, o que eu faço? Eu somo 1 no número anterior. Somo 1 no 2, vai ser 353, esse número expresso com 3 algarismos significativos. Vamos supor que eu queira expressar esse mesmo número com um algarismo significativo. O que eu faço? Eu olho para o meu número aqui, vai ser o 3, meu primeiro número significativo, olho para o próximo, vai ser 5. Então, eu vou ter que somar 1, vai dar quanto? Vai dar 400. Eita! Mas se eu escrever 400, eu vou ter 3 algarismos significativos. Como é que eu faço? Recorro ao expoente, a notação exponencial. Esse número vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Maravilha, gente! Eu agradeço a atenção de vocês e agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, nos últimos slides ficam aqui algumas dicas de referência bibliográfica que estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar no Swap, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson. Gente, notação científica pode ser complicado, mas não é, tá? O fato é que precisa praticar. Então, peguem esses exercícios aí e tentem fazer. Se vocês tiverem dificuldade, voltem nos exemplos que eu dou no vídeo. Tentem repetir, pausem o vídeo, tentem fazer, tá? E se não tiver claro, olhem ali informações importantes nos meus horários de atendimento e apareçam, tá? Eu tenho 3 horas por semana onde eu fico disponíveis ali para tirar dúvida. Até hoje ninguém apareceu, tá bom? Mas eu estou disponível ali para ajudar vocês com qualquer problema. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!